Eu preciso deixar uma coisa registrada aqui entre nós. Ontem à noite eu sonhei que estava assistindo o UFC 205 e que o McGregor nocauteava o Ed Alvarez. Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está no Casualidade e hoje é aquele dia do meio da semana que a gente fala sobre o quê? Sobre MMA, é lógico. E hoje com algumas coisinhas interessantes para falar, então vamos começar rápido. E a primeira notícia é: Jon Bones Jones pega um gancho de 1 ano por doping. É isso aí, galera, a gente tinha comentado que o Jon Jones tinha sido inocentado de ter utilizado por querer, né, uma substância ilícita aí dentro do esporte. Só que acontece que a usada não deu 6 meses como aconteceu com o Romero, não. Eles meteram logo 1 ano de gancho no Jon Jones, o que significa que ele só vai poder voltar a lutar MMA em julho de 2017. Pois é, parece que a fama do Jon Jones aí não ajudou muito também na decisão, né? Uma merda atrás da outra acaba virando um bololô de merda mais pra frente. Ah, Luiz, mas ele foi inocentado, como é que ele pegou 1 ano de suspensão? É o que eu tinha comentado, pessoal. A usada considera que mesmo que você não saiba o que você está usando, a substância foi encontrada no seu sangue e por isso você está com doping. O que significa que você teve uma vantagem e que você vai tomar uma suspensão mais branda por não saber, 1 ano nesse caso, porém ainda assim uma suspensão. Mas o mais engraçado é que o Jon Jones usou uma tática que parece que eu já vi antes e disse que a substância era de uma pílula para desempenho sexual que ele tomou. Ok, a usada falou que fez essa análise dessa pílula de desempenho sexual que o Jon Jones tomou e que de fato tinha um bloqueador de estrogênio nessa pílula. E antes que o pessoal comece a falar que mas o Anderson Silva também falou isso, aí a usada não caiu nesse papo, não sei o que, eu quero deixar claro que o Anderson Silva afirmou que teria tomado um produto para impotência, né, para desempenho sexual, só que ele não disse qual era. Ele falou que era, sei lá, um suco, uma batida tailandesa que um cara que ele não conhece trouxe pra ele, então não foi diferente no Jon Jones, tá? O Jon Jones apresentou a pílula que foi encontrada dentro dela mesmo, tá? Essa substância. Nesse meio tempo, o Sonnen foi dar uma entrevista para Ariel Romani no MMA Hour e disse que o evento dele, o Submission Underground, que como o nome já diz é um evento de submission, vai contar com o Jon Jones lutando contra o Rendo até nesse meio tempo, até 2016, ou seja, pelo menos uma lutinha de submission o Jon Jones vai fazer, né? Contra o velhote que não cansa nunca de lutar. Nesse mesmo evento, aliás, vai ter Miesha Tate e Jessica. Então, sem Jon Jones no MMA até 2017, em julho, mas fazendo uma luta de submission. E na minha opinião, mais uma vez, Jon Jones, né, demonstrando que o lance de ser profissional com ele é inversamente proporcional ao lance de ser um ótimo lutador. Enquanto ele é um ótimo lutador aqui, ele é um péssimo profissional aqui. Talvez ele mesmo esteja podando as suas habilidades e vai ser conhecido eternamente como o melhor lutador de MMA do mundo, que era o pior lutador de MMA do mundo. Por fim, Dana White disse que desde a época que ele bateu o carro e fugiu com aquela grávida e tudo mais até hoje, Jon Jones perdeu cerca de 15 a 20 milhões de dólares. O que eu não perderia por nada nesse mundo. Meu Deus do céu. Fica aí então, o querido JJ é sinônimo de cagada e parece que ser um ótimo lutador de MMA também é sinônimo de impotência, pelo visto, né? Joanna Jędrzejczyk diz que vai se aposentar. Calma, pessoal, não é tão rápido assim. A polonesa Joanna Jędrzejczyk confessou a público que largou muita coisa da vida dela, né, o noivo, a família e tudo mais da Polônia, para se doar ao MMA, à vida de lutadora. Porém que não é isso que ela quer pra sempre. Ela ainda espera ter filhos, ter uma família e tudo mais. E como ela faz tudo 100% sendo a melhor pessoa do mundo naquilo, da mesma forma que ela é a melhor lutadora, hoje em dia ela vai ser a melhor mãe e as melhores coisas todas no futuro. Foi isso as palavras da polonesa, tá? Então ela comentou que só tá esperando aí talvez uns 2 anos mais pra frente pra poder se consagrar a melhor lutadora do mundo e se aposentar assim. Ou seja, dentro dos planos dela também está contando com uma invencibilidade até o final da carreira, coisa que a Honda já contou no passado também e tantos outros lutadores já contaram. Então vamos com calma, tá, Joanna? Tudo bem que você está sobrando ainda nesse peso, mas vamos com calma, que às vezes você acorda um pouco mais adoentada no dia da luta e é o suficiente para você perder o gás e perder de alguém, tá? Vamos com calma antes de pensar em aposentadoria. Mais uma agora, hein? Pelo amor de Deus. Michael Bisping diz que não quer lutar contra Yoel Romero. Nosso querido campeão, que parece que não é campeão, Michael Bisping, disse nessa última semana que na luta entre o Weidman e Yoel Romero, se o Romero ganhar, ele não aceita a luta. Mas como assim? Luiz não aceita? Ele disse que não aceita. As palavras dele foram: eu ouvi falar que quando você toma doping,
esse doping fica no seu sangue por um bom tempo e que você ainda continua tendo uma vantagem na frente dos outros por, sei lá, 1 ano, 2 anos, sei lá o que ele tá pensando na cabeça dele. Em primeiro lugar, se você for levar em consideração que se você usa doping, esse negócio fica no seu sangue até muito tempo pra frente, você já não luta com metade ou 75% do plantel do UFC. Eu não sei se nem se você luta com alguém, se for pensar isso. Em segundo lugar, mais uma vez, o Bisping prova que de coração de campeão ele não tem nada e continua a se boicotar. Mais uma vez ele escolhendo luta, aparentemente escolhendo luta mais fácil, porque a gente sabe que o Yoel Romero é um monstro. Não que o Weidman seja fácil, a gente sabe que ele não é. Acontece que entre os dois existe assim um medo em torno do cubano que é muito maior. Ainda mais com a apresentação que o Weidman teve contra o Rockhold também, que ele foi muito subjugado e tudo mais. E o Yoel Romero estava vindo de uma sequência muito boa, né? Bateu no jacaré, bateu em um monte de gente. Então aí o Bisping vai fugindo pelas laterais de novo. Por que esse cara é campeão, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, a vida pronta umas coisas pra gente, isso que é complicado. Lembrando também assim que já tá começando a ser tido a luta do Chris Weidman contra o Romero como a próxima title shot mesmo, né? O vencedor pega o campeão dos pesos médios. Então aí o jacaré já vai ficando, né, empurrado pro lado e é isso. A Miesha Tate é contra a abertura de um peso-pena no UFC. A ex-campeã dos pesos galos e eterna rival de Ronda Rousey, Miesha Tate, veio a público falar que ela é contra a abertura do peso-pena no UFC. E por que ela é contra? Ela disse, na verdade, que prefere, por ordem de prioridade, que se fizesse um peso mosca primeiro. Porque o UFC você tem o peso palha, que é um peso que não existe no masculino. Aí você tem um espaço onde seria o peso mosca e o peso galo, certo? Você não tem um peso aí entre os dois. Em certo ponto, é interessante o que ela diz, sim, porque tem várias lutadoras que ficam pendendo entre esses dois pesos, né? Entre o peso palha e o peso galo, só que quando na realidade o melhor peso para a fisiologia dela, o porte dela, seria esse meio termo. Então, entre o número de lutadoras já que existe dentro do UFC, talvez fosse realmente interessante fazer um peso mosca, né? Porém, também tem aquele lado que, na opinião dela, o peso pena tem que ser só lá no Invicta mesmo, e que se a Cris Cyborg quiser, ela luta no peso casado dos 63 quilos ou no peso de 61 quilos. Novamente, as pessoas falando que a escolha é dela, e se a Cris Cyborg quiser lutar, ela que lute nos 61 quilos, e cara, ela não consegue. É simples, ela não consegue, não tem como ela fazer isso, essa mulher vai morrer se ela fizer essas coisas de novo. Eu já falei uma vez, tem um documentário sobre isso no YouTube mesmo, mostrando toda a última semana do camp da Cris Cyborg. A gente viu o que aconteceu na última luta dela também aqui no Brasil, que ela ficou péssima e teve que perder muitos quilos em uma semana. E cara, isso, você ter uma falência renal e morrer, não é pouco. No maior índice de morte no MMA, nas lutas, assim, não é de golpes que a pessoa recebe durante a luta e tudo mais. É de problemas com o corte de peso. No Japão esse ano já teve morte por causa disso, já aconteceu vários casos de problemas graves. A gente viu o que aconteceu com o Dada 5000 quando ele lutou contra o Kimbo Slice, que fez uma má perda de peso e um monte de parada cardíaca, no octógono inclusive. Então, não, sem possibilidade. A minha opinião é que são duas coisas que levam a palavra da Miesha Tate para esse lado. Primeiro, que querendo ou não, você trazer Cris Cyborg e outras atletas peso pena para dentro do UFC, ofusca um pouco o peso galo, na minha opinião. Vai ser uma categoria nova, de umas moças mais fortes, maiores. Pode ser que ofusque um pouco, né, essas lutadoras agora que são, né, do hall da fama feminina do UFC. E a Miesha Tate não teria capacidade nenhuma de conseguir subir com peso pena e enfrentar aquelas mulheres, né? Porque pelo amor de Deus. E vai sair saber se a Miesha também, nessa onda de vitória-derrota que ela tem, que não tem continuidade nenhuma, não tá pensando em descer. Vai saber, né? Pessoal, queria agora tirar esses últimos momentos para, em vez de falar as notícias rápidas, falar um pouco sobre o UFC México que rolou agora e um pouquinho das minhas previsões para o UFC 205, né, a maravilha. Duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiramente, foi uma noite triste para os brasileiros, só uma vitória no UFC no México e duas histórias um pouco mais tristes entre os brasileiros, sendo essas o Charles do Bronx e o Rafael dos Anjos. Charles do Bronx é um grande problema, ele é um rapaz, tem um bom jiu-jitsu, que tem umas apresentações boas, luta com nomes bons, né, nomes grandes, só que parece que não vai, simplesmente. Quando você chega, ele chega na marca do gol, alguma coisa acontece, né? Já se lesionou aquecendo no vestiário antes da luta, já teve aquele problema com o Max Holloway, em apresentações que é ou tudo ou nada, tipo quanto o Anthony Pettis, ele não rende. E agora de novo, quando o Ricardo Lamas não foi, ele chegou na marca do gol, era só bater e
Errou. Teve todas as chances possíveis e imagináveis que você possa dizer em um round pra finalizar. Pensa aí, leg lock, teve. Guilhotina, quase que pegou na verdade. Pegou as costas, tal, pegou. Ele conseguiu tudo que você possa imaginar dentro daquilo que ele se propõe a fazer como base, né, como especialidade, que é o jiu-jitsu, e não conseguiu finalizar. Para no segundo round ser pego numa guilhotina pelo Ricardo Lamas, que tem um jiu-jitsu muito abaixo do dele, e tomar uma guilhotina e ser finalizado. O Charles do Bronx nem fez menção a defender aquela guilhotina. Ele meio que se garantiu na resistência ou na falta de técnica do Lamas, sei lá, e não jogou o quadril, tava com o quadril solto, não fez nada. Charles. E o Rafael dos Anjos não conseguiu impor seu jogo contra o Tony Ferguson e perdeu por decisão unânime. Pessoal, a equipe dele comentou muito nesses últimos tempos que o que atrapalhou ele foi o dedo no olho e tudo mais, mas muita gente também já tá falando que foi uma falta do coach dele ser o Rafael Cordeiro, que nessa luta as instruções que ele recebeu não foram muito técnicas, não foi um trabalho tão focado como era o Rafael Cordeiro com ele, e que isso fez com que ele não rendesse, né, o que precisava. Minha opinião é que essa foi uma vitória do Tony Ferguson, méritos pra ele, conseguiu impor uma luta muito boa, conseguiu jogar contra-golpe, conseguiu jogar jab pra caramba, teve uma das melhores apresentações da vida dele e subjugou o Rafael dos Anjos. O Rafael dos Anjos que eu vi foi um Rafael dos Anjos preocupado, foi o Rafael dos Anjos sem confiança, provavelmente um lutador que ainda tá com a memória daquele nocaute que tomou do Ed Álvares, então não tá com a pegada de antes, sabe? Se você olhar esse Rafael dos Anjos e o Rafael dos Anjos contra o Anthony Pettis, são desempenhos diferentes, ok? Então podem ser várias coisas somadas aí, talvez a modificação de toda a sua equipe de treino, talvez a forma como ele tem sido agora, né, instruído na luta, pode ser também essa memória da última derrota que está tirando um pouco da confiança do Rafael dos Anjos. Então é uma coisa que ele vai ter que passar por cima aí e tentar buscar de novo aquela fúria, aquela potência que ele tinha antigamente. Pessoal, lembrando então que agora no próximo sábado a gente vai ter o incrível UFC 205 com lutas como Tyron Woodley contra o Stephen Thompson, vai ter Chris Weidman contra o Homero, vai ter Jedrzejczyk contra Kowalkiewicz. É uma dessas possibilidades. Vai ter Misha Tate contra Pennington, Conor McGregor contra Ed Álvares, vai ter Nurmagomedov, vai ter Frank Edgar, vai ter só nome grande. O Rashad Evans caiu a luta dele, então ele não vai mais lutar no UFC 205 por causa de um problema médico dele. Essa é a primeira luta dele na nova divisão de peso. Eu acho que pode ter dado alguma zica, tá? Tim Kennedy então ficou sem oponente, tá? Chamando um monte de gente, chamou até Anderson Silva pra lutar contra ele, mas não vai rolar. Eu tô na expectativa e eu vou deixar pra vocês as minhas opiniões das lutas mais interessantes. Não tem como negar que Conor McGregor contra Ed Álvares vai ser uma luta muito interessante. O Chris Weidman também vai ser. A luta do Tyron Woodley também vai ser muito legal. A da Joanna não vai se demonstrar muito perigo pra Joanna. Mas é isso aí então. A gente vai falar sobre esse UFC mais pra frente. Eu falei pra vocês que eu tive um sonho de fato que o Conor McGregor tinha nocauteado o Ed Álvares. Eu não acredito, assim, espiritualmente que isso aconteceria. As fichas estão pro lado do americano, tá? Não pro lado do irlandês. Visto, né, a dificuldade que o Conor teve com o Nate Diaz, que é um nome muito abaixo, na verdade, do que o Ed Álvares hoje em dia no peso leve, vai ser uma dificuldade muito grande pro Conor McGregor, um lutador que ele nunca lutou contra alguém daquela forma, né? Com tanto volume de jogo e tudo mais. Eu acho que todo mundo que me acompanha conhece um canal chamado Sexto Round, e eu vou fazer uma propagandinha deles aqui, porque além de ter podcast, notícias, fóruns e tudo mais, vocês podem ir lá conversar, tem também uma seção chamada Confere, que é a seção onde você coloca os seus palpites para os UFCs que estão ganhando de cinturão e tudo mais, e o 205 logicamente está lá. Então vai lá, dá uma olhadinha no Confere, se inscreve lá e vê se você consegue marcar mais pontos do que eu, porque provavelmente você vai, porque eu vou ser levado só pelos sonhos que eu tive nas últimas semanas, porque eu acredito que eu sou uma espécie de mãe de nada MMA que sempre erra, mas a mãe de nada também sempre errava, então tá tudo semelhante. O pessoal tá pedindo pra eu falar sobre outras coisas, sobre outros eventos e tudo mais, então beleza, eu estou juntando algumas coisas para falar sobre outros eventos. É que o UFC tem muita coisa, e como é o maior evento de MMA no mundo, a gente acaba ficando muito nele. Mas eu vou separar algumas coisinhas do Bellator pra falar sobre o Phil Davis, falar sobre os próximos eventos, falar sobre Tito Ortiz e Sonnen e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, beleza? Galera, esse foi o vídeo dessa semana. Eu acho que acabou sendo na quinta-feira, de novo por motivos de trabalho demais na minha vida pessoal. Mas saiu o conteúdo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se você é novo no canal, se inscreve no botãozinho vermelho, por favor. Curte se você achou que tem alguma coisa relevante aqui pra você. Compartilha com o pessoal que você conhece também, que também gosta desses esportes de luta. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, galera, até mais!